Antes de começar esse vídeo, eu quero falar a vocês, explicar a vocês que eu vou estar contando a minha experiência, não tô falando em modo geral, vou falar sobre a minha experiência com as meninas, tá? Olá, pessoal! Hoje eu vou estar falando respondendo as perguntas que, desde que eu tive as meninas, eu ouço muito, as pessoas perguntam muito, tem várias dúvidas, e eu vou estar falando um pouco sobre, em relação às meninas, o que eu acho que é verdade, o que é mentira, e eu vou estar falando e respondendo a vocês. Estou aqui, vocês vão me ver olhando um pouquinho para baixo, que eu estou aqui com a colinha, e vamos lá! Primeira pergunta. Uma sente a dor da outra fisicamente? Assim, eu acho que é uma pergunta super comum, que as pessoas sempre me perguntaram, e eu acho que até antes de eu ter gêmeos, eu achava, a gente vê filmes que representa uma se acidenta ou cai e a outra tá lá não sei na onde e sente a dor. Assim, com as meninas nunca aconteceu. É, elas caem e sim, a outra vai, tipo, ajudar, pega na mãozinha, ou então ficou simplesmente só olhando enquanto eu vou lá acalentar, ver o que tá acontecendo, mas nunca em relação a ela sentir a dor, nunca percebi isso, não. Sentem ciúmes da outra. Sim, mas eu acho que isso não é só relação de gêmeos, e sim de irmãos. Quando uma tá com brinquedo, mesmo que tenha outra igual, ela vai querer. Se tá no meu colo, a outra quer vir também e tenta querer empurrar a outra. Eu acho que isso é mais de irmãos, sem ter muito ciúme, sim. Eu não sei porque, se é o incentivo meu, que eu gosto muito de vestir elas iguais. Em casa a gente vai vestindo as roupas diferentes, mas pra sair, pra arrumar, deixar ela tudo bonitinha. Eu gosto muito de vestir igual. E ela, quando vê a irmã vestida numa roupa bonita, ela fica querendo vestir também. Eu acho que, não sei se é de incentivo meu ou se é porque ela quer realmente ficar parecida com o irmão, sei lá. E a terceira pergunta. Fazem necessidades iguais? Assim, eu acho que não é pelo fato delas ser gêmeas que elas vão ter o intestino funcionando igual. Acontece pelo fato delas se alimentarem no mesmo horário, ter rotinas de sono, tudo no mesmo horário, de ter uma tendência a, quando uma fazer a necessidade, a outra também fazer. Mas isso é muito relativo, acontece de uma fazer a necessidade em um dia e a outra só fazer no outro. Eu acho que isso não é real, não, isso é mito. E essa é aquela que todo mundo quer saber. Se quando uma dorme, a outra acorda. Gente, assim, eu passei um perrengue no período de RN, porque é basicamente isso. Então, para eu conseguir deixar elas e associar os horários, eu tive que ir acostumando, tentar impor rotina nelas igualmente, porque assim no início era basicamente isso. Com até um mês ainda delas nascida, eu não sei se por causa que elas nasceram prematuras, mas elas até que ainda dormiam bastante. Mas depois desse período, não sei se veio cólica, não sei o que era, mas era praticamente, você passava aquele perrengue, apesar que elas não tinham tanta cólica, mas passava um perrenguezinho, aí colocava uma para dormir, aí já ia e a outra acordava. Era uma loucura. E a outra pergunta é essa. Gêmeos, sempre que praticamente as pessoas nem perguntam, né? Não é nem uma pergunta, as pessoas já vêm com uma afirmação. Gêmeos sempre tem uma calma e outra agitada. Assim, em relação às meninas, hoje eu posso dizer a Luísa tá mais agitada e a Larissa tá mais calma. Só que amanhã
eu posso reverter esse quadro e dizer que a Larissa tá mais agitada e a Luísa tá mais calma. Então, assim, elas têm personalidades diferentes, eu não vou dizer que elas têm a personalidade igual, só que nesse termo de sapequice, ou agitada, ou calma, ou quieta, isso vai variando os dias. Eu acho que elas não. A dentição delas não é assim, não vai nascendo igual. Passa uma semana, o período de uma com aquela inquietação, com o dentinho nascendo, depois passa outra. Sempre foi assim. E que bom, porque ter as duas agitadas seria um pouco difícil, e ter as duas calmas seria uma glória, mas vai revezando. Tem um período na casa da minha mãe e ela mora em outra cidade. E aqui eu tenho consultas e tal pra fazer. E. Ah, vamos fazer o seguinte: você leva uma e eu fico com a outra. Aí, tipo, pras pessoas, mas gêmeos não podem se separar. Tem que ficar sempre juntas. Não pode ficar nenhum dia separadas. Eu ouço muito isso. Não muito, né? Mas eu já ouvi isso. Que é a quinta pergunta que eu já te falei, né? Gêmeos sempre que tem que estar juntos. Porque senão fica doentes. E assim, não é uma coisa comum, uma coisa que acontece rotinamente. Mas já aconteceu sim, de eu ficar um dia com uma e minha mãe ter que ficar com a outra, por questões de saúde, porque eu tinha que fazer algumas consultas que realmente era necessário. E assim, não houve nenhum problema, elas não ficaram doentes, e foi super normal. Eu acho que isso é mito. Tanto, deixa eu colocar mais, tanto que eu conheço gêmeos que foram adotados de famílias diferentes, então eles não ficam juntos, uma fica na sua casa e a outra na outra, e tem um convívio super normal, não ficam doentes, então isso já prova mais que mito. Sétima pergunta. Ficam felizes quando finalmente vê uma outra? Assim, como aconteceu, como eu já falei na resposta anterior, que aconteceu de uma ficar comigo e a outra ficar com minha mãe, assim, é verdade. Quando elas se veem assim, ficam tipo aí, entendeu? Elas não falam assim frases, elas falam tipo hoje elas falam uma palavrinha aqui, outra lá, mas antes elas não falavam nada. E tipo, mas a gente via aquela interação, aquele olhar de alegria, rindo, vendo a irmã, queria abraçar. E é super bonitinho. Hoje em dia, a Larissa, ela tá acordando bem cedinho mesmo, praticamente de madrugada, umas 5 horas da manhã, desce da cama dela e vai pra minha. E a Luísa fica na caminha dela, e quando elas acordam que as duas se vê, ela vai lá, beija a irmã, dá um abraço, depois começa até aquelas briguinhas, mas... mas é isso aí, elas ficam muito felizes, sim. Elas amam a presença da outra, é muito bonitinho. E a última pergunta, que é a oitava pergunta, que não é nenhuma pergunta, é uma afirmação. A mãe de gêmeos se sente abençoada por tê-las. E é super verdade, porque é uma bênção. Eu sei que tem lutas, eu sei que é um desafio, principalmente para mães que de primeira viagem e não sabe de nada como vai ser aquela novidade e encarar isso, né? Mas é uma bênção, é uma alegria enorme. E eu me sinto privilegiada por Deus. E é só isso. Obrigada por assistirem. Deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal e comenta aí se vocês gostaram do vídeo e se vocês concordam, porque aqui eu tô falando sobre a minha experiência, mas vocês podem deixar a experiência de vocês também, vocês que é mãe de gêmeos, se vocês concordam, se na sua casa é diferente. E um super beijo e tchau!